Se a Michelle Bolsonaro ela não dá o apoio, vamos dizer assim, claro e explícito, né, ostensivo à campanha do Flávio, e quando o Flávio começa a fazer a virada, né, começa a ter a boca do jacaré, ele começa a se projetar nas pesquisas na frente do Lula, aí o porta-voz da Michelle vem e começa a falar uma opção de coisa para, aliás, de uma treta, vamos dizer assim, que já me parecia que já estava pacificado. O Nicolas se recolheu, o Flávio trouxe ele, o Eduardo se recolheu, fizeram ali né, o Flávio fez uma declaração junto com o Nicolas, somos um time só, etc e tal, e passada uma semana, sem que nada, vamos dizer assim, estimulasse esse tipo de cisânia, eis que nós temos essa entrevista. Fica parecendo uma coisa muito pior. Quer requentar, né? Fica parecendo uma estratégia para enfraquecer o Flávio, para que se perca mesmo essa eleição para o Lula, para que ela e seja mais quem, Nicolas, enfim, surjam como opções para salvar o Brasil em 2030. Se for isso, é grave. Se for isso, inclusive o programa está aberto aqui para Michelle, para o Nicolas e tal. Agora, se for isso, é muito grave. É muito grave porque, efetivamente, é colocar a sociedade inteira, o país inteiro, sob mais 4 anos de um projeto de poder deletério. Não é briga de política, é uma guerra. Nós temos um governo que governa em conluio com a cúpula do judiciário, instalando uma ditadura no país, esgotando, saturando a riqueza, se expropriando da riqueza da população, com essas medidas todas aí de mais impostos, tarifas, etc, etc, calando a população com essas decisões judiciais todas, quer dizer, submetendo uma sociedade que deve ser livre e próspera, submetendo essa sociedade a um projeto de poder ditatorial. Isso fique muito claro. Então, assim, permitir, cogitar, submeter o Brasil a mais 4 anos de PT, que podem se tornar 12, 30, 50, é insano, é perverso e é um erro brutal, além de ser uma estupidez flagrante. Dito isso, eu vou passar o segundo trecho dessa entrevista. Pode colocar. Todo mundo percebeu, mas ninguém comentou, mas todo mundo percebeu. Que é assim, o Bolsonaro está internado, vai passar por uma cirurgia de alto risco, e aí eu pego uma carta, tipo um testamento, e eu leio isso para a imprensa na porta do hospital. Do tipo assim, isso para mim é uma das situações mais deploráveis que o ser humano pode passar. Porque quando eu fazia trabalho voluntário no Hospital do Câncer, no paliativo, eu via isso o tempo inteiro. A pessoa está prestes a morrer, então já vamos organizar o negócio aqui. Eu achei isso assim, porque isso é por natureza ia acontecer. Os filhos vão herdar e a esposa também. Apesar de que Michelle herdou o capital político assim, muito grande em relação aos filhos, né? É uma realidade. Mas eu achei aquilo assim, tão deplorável. E outra coisa que me incomodou foi uma fala do Flávio que foi do tipo assim, eu sou o candidato à presidência, mas a vaga está aberta à negociação. Isso eu achei de um desrespeito com o eleitor. Como é que eu vou falar publicamente que do tipo assim, eu tenho aqui um capital eleitoral que vota em mim, mas dependendo da negociação, eu vou ceder a vaga para outra pessoa concorrer. Gente, isso é um puta desrespeito. É do tipo assim, eu criei esse podcast aqui, obrigado pela audiência, mas se alguém me oferecer dinheiro, eu vou vender o podcast. Você está entendendo? Então, enfim, complicado. Então, enfim, toda essa instabilidade, o comportamento deles todos, que parece que eles se odeiam, faz com que, para mim e para muita gente, as pessoas talvez não estejam falando nisso, mas todo mundo pensa assim, para mim não valeria a pena colocar tudo que eu construí em risco por pessoas que não se suportam. Porque isso é uma verdade, se nitidamente eles não se suportam. Não estou falando de família Bolsonaro, eu estou falando da direita. Eles não se suportam, porque o que o Moro fez com o Bolsonaro é com a gente que não se suporta. Você está entendendo? O que o Silas Malafaia faz com o Nicolas Ferreira é com a gente que não se suporta. Perfeito, o que o pessoal do MBL fez com o pessoal do PL é coisa de gente que não se suporta. E é uma coisa que você não vê na esquerda. Perfeito. O povo na esquerda pode estar fudido, pode estar na merda, fazendo muita merda, envolvido em escândalo de corrupção, em bater em mulher, em estupro, em tudo que for de ruim, eles não largam a mão. E aqui não é assim. Agora a gente tem que botar uma reputação, uma carreira, anos de comércio, não vale a pena, audiência, tudo que você levou uma vida para construir, para apoiar uma pessoa, e aí essa pessoa assim, olha, se ofertar uma coisa interessante, você der a vaga e eu também vou ficar batendo nos outros e alguém vai bater em mim, eu acho que não vale a pena. Não vale. Você está entendendo? Não vale a pena. Então, o que eu acho que vai acontecer nessa eleição é que o Lula vai ganhar. Para mim, ele vai ganhar mesmo, né? Porque não consigo ver outro cenário, a não ser que o Bolsonaro consiga. É o que eu acho. Eu vou aceitar. Posso estar errado, então. Eu vou aceitar o seu elogio.
De que eu sou inteligente pra caramba, tá, filho? Porque eu falo exatamente o que tu tá falando aqui em todos os programas. Eu sou inteligente então, malandro. Não vai me chamar de patético, não, viu? O que você não vai, não vai nunca saber se foi um elogio sincero ou se estava sendo falso, né? Que eu bonito. Sendo falso. Agora, rapaz, eu tenho falado exatamente as tuas palavras. Eu concordo contigo. Eu posso trazer uma informação bem importante? Isso aqui é uma conversa que eu não tenho com Michele, que ela não me pediu pra falar, que eu nem sabia que ia ter essa... Porque aí o povo começa... não, porque eles são amigos, porque ela que pediu... Não, isso aqui é o raciocínio da minha mente. Eu cheguei nessa conclusão e por conta disso eu me recolhi em relação à política. Já que eles se odeiam, ficam se atacando o tempo inteiro, né? Eles, os políticos de direita, tá? Pra que eu vou colocar tudo em risco se eles não se suportam? Você que está vendo o programa? Inclusive, ainda teve essa rachadura de que o Bolsonaro antes tinha o apoio de todos os líderes religiosos e agora o líder da Assembleia de Deus, por exemplo, apoiou o Caiado. Então, assim, aí você vê, querido, que a gente está muito fudido na merda. E é bom isso porque a gente tem que confiar em Deus, tá? Porque se depender desse povo... Vamos confiar em Deus. Vou confiar em Deus. Eu sou muito cristão, mas olha, e aquele ali. Ó, fazer aqui só um ajuste em compromisso com a verdade, né? O Flávio, engraçado o Augustinho fazer o discurso da esquerda e da mídia do Pix, porque o Flávio deixou muito claro que ele abriria mão da candidatura dele se o pai fosse solto e tivesse reabilitado os direitos políticos dele, ou seja, se o pai fosse o candidato. Então não é, estou colocando aqui uma candidatura para ser negociada. Não, e eu escrevi sobre isso, candidatura de protesto, uma candidatura anti esse sistema. É uma candidatura dedicada a quê? A denunciar o arbítrio, inclusive em relação a todos os patriotas que tiveram suas vidas devastadas, tá? E o arbítrio em relação ao próprio pai, condenado por um golpe que nunca aconteceu, de mulheres, de idosos e idosas com bíblias na mão, sem provas, sem nada, com uma delação feita sob ameaça da prisão dos familiares do Mauro Cid. Essa é a realidade dos fatos, a gente não pode esquecer, Augustinho. Então, assim, mentir sobre fatos é grave. Falar o que você está falando sobre todo esse processo interno, eu acho que é ainda mais grave. Se você está fazendo isso, você fez isso sem autorização, é pior ainda. Como disse a Júlia aqui do meu lado, assim, se eu fosse a Michele, eu demitiria amanhã. É isso, Júlia? Com certeza. Por causa disso, porque gera uma dificuldade para a Michele. Brutal. Brutal. Então, assim, quem já passou por esse tipo de situação sabe, é uma crise difícil de você conter, porque é difícil desassociar. Tudo bem, a opinião dele, tá na mente dele, como ele falou, ele tem todo o direito de chegar às conclusões, mas ele é vinculado a ela, né? Então, tem que ter cuidado. Se não quer ter vínculo, se não quer ser responsabilizado, se não quer correr o risco de atingir o trabalho de alguém, é importante ter cuidado. É muito cuidado. Gente, política, você tem que tomar cuidado com absolutamente tudo. Tudo pode ser levado por um lado. Então, o cálculo, a gestão de crise na política, ela começa por evitar falar certas coisas. Então, é isso. Eu não sei se ela já alinhou isso com ele, até que ponto. Gente, aí é especulação, mas eu, particularmente, especialmente no caso dela, né, como pré-candidata ao Senado, que ela vai ser atacada demais, muita gente vai ter que buscar tirar o voto dela, né, porque ela tem intenção de voto, mas o voto só aparece no dia 4 de outubro, é o que está na urna. Então a intenção é uma coisa, o voto efetivo é outra. Então até lá, tem muitas candidaturas que precisam desidratar a dela para terem chance de ganhar, né, inclusive candidaturas do campo da esquerda, né, tem muitos eleitores, e isso várias pesquisas já mostraram, que tem muito eleitor que faz questão de votar em mulher. Então você tem eleitor, muitas vezes, que vota no Lula, que vota no Flávio, que pode votar na Michele, mas também pode votar na Leila, né? Então a racionalidade do voto, ela é complexa muitas vezes. Então, para evitar desgaste, eu tiraria, sim, qualquer tipo de assessor que estivesse por perto, dando muitas opiniões que prejudicam o candidato. E a Michele dá muito pouca entrevista. Eu nunca vi a Michele dando entrevista, aliás. A Michele se manifesta publicamente sempre pelas redes sociais, no seu próprio perfil. Né? Então, assim... E os discursos dela, todos os discursos dela que eu ouvi, são discursos, ela, Michele, como esposa do Bolsonaro. Sim, sem dúvida. E nesse ponto aquilo que eu inclusive elogiei, ela é muito boa. Agora, nesse aspecto da opinião desse rapaz, é uma opinião, pelo que eu entendi já na segunda parte da entrevista, é uma opinião pessoal. E como tal, respeito. Agora, o conjunto do Flávio, que é o importante, o conjunto do Flávio cresce por quê? Porque ele vai mostrando solidez de candidato. E nós estamos vivendo uma época, não só
só no Brasil, mas num mundo bastante complexo. Suslik, do mercado, está vendo. Hoje nós estamos com o petróleo abaixo de $90. Ou seja, existe o Irã liberou o Estreito de Hormuz. Existem várias movimentações políticas no mundo acontecendo. O Lula está hoje na Catalunha, Barcelona, se não me engano, com uma reunião da esquerda, da elite da esquerda europeia. A esquerda está com o Lula lá. Nós estamos com o Flávio aqui. Esta é a questão política que nós temos que tratar. Por quê? Porque nisso está mudando o mundo. Então, esse conjunto político, como o Suslik disse, está sendo refletido na economia brasileira, com déficit, com o governo gastando mais do que devia, fazendo uma política populista, esbanjadora, que vai se refletir num futuro em termos muito pesados ao Brasil. Então, esse conjunto é que nós vamos discutir. E o Flávio está abrindo essa discussão. O Flávio está trazendo toda essa discussão. As divergências na direita são óbvias e a direita é divergente. A direita não tem esse caciquismo da esquerda. Nós não temos o Stalin da direita. Nós não temos o Gorbachev, que foi o mais aberto que governava a Rússia. Nós não temos o Fidel da direita. A direita é múltipla. Então nós temos o Nicolas fazendo a sua política, o Flávio fazendo a sua política, outros tantos fazendo essa política, mas unidos dentro de um processo. Essa é a direita. E assim nós vamos ganhar a eleição. Como disse a Júlia, como eu vejo que o Flávio é hoje o nosso candidato. Ponto. Depois, daqui a 4 anos, se não funcionar, a gente vê como faz. Muito bem. Eu vou mudar de pauta. Eu quero saber se o Eli ou o Suslik tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso. Eu posso? Beleza. O que eu acho, Cláudio, é que isso reflete também a natureza da diferença entre esquerda e direita. A direita ali mais próxima do senso comum, do pensamento do povo, e a esquerda mais associada, é a realidade de hoje, pelo menos, a uma elite que sabe se articular, que sabe mexer no bastidor primeiro antes de levar as coisas a público. Então isso reflete também a natureza do líder popular, que é o Bolsonaro, como você já falou. Então, essas coisas de rusgas públicas são um aspecto desse fenômeno, de ser mais próxima do povo e do senso comum. Eu me lembro de um analista de política americana que fala esse negócio de ficar reclamando o que eles chamam de gridlock do Congresso americano. O gridlock é um engarrafamento, é como eles chamam o travamento de pautas e a dificuldade que é no sistema deles passar algum projeto de lei por causa da briga. Mas a briga é de propósito. O país foi projetado para ter a briga, porque é na briga que o que passa realmente democraticamente aprovado, né? Então, isso vale também para as divergências de opinião dentro da direita, né? A briga, às vezes, tem um ponto. Eu gostaria que as brigas fossem menos sobre pessoas e mais sobre as ideias. O que a gente quer para o país, o que a gente quer no programa de governo do Flávio, né? Esse tipo de briga é importantíssimo. É debate também. Como o povão, né? E esse senso comum nem sempre tem o brio de debater ideias sem cair na briga. Ora, eu ainda acho que é importante ter o debate com ou sem briga. Então, acho que também tem um aspecto que a gente precisa pensar de excesso de dedos, né, de politicamente correto. Isso está mais associado à esquerda hoje. Então, não é surpresa para mim que a esquerda seja mais astuta, né, em fazer as coisas por bastidor, em conchavo de bastidor, até para as coisas muito erradas que a gente anda vendo no país.